Muito bem, de volta com o programa Painel Lagoas. E é uma satisfação, né? Presidente do Sindicato dos Odontólogos do Estado de Alagoas, SOEAL, doutora Mafra, o sobrenome Mafra, né? Sobrinha do meu amigo tabelião, né? Agora aposentado, e pastor, né? José Roberto Martins Barbosa, conhecido pastor José Barbosa, pastor José Roberto, meu amigo da minha família, e é uma satisfação. Ela é sobrinha dele, mas aqui nesse momento é uma profissional, lutando pela categoria, pelo piso salarial. A senhora esteve em Brasília, mas quem é Juliane Mafra? Juliana Mafra. Quem é a senhora? Sua formação, casada, quantos filhos? Bom dia, pastor. Vem mais para cá um pouquinho. Bom dia, pastor. Bom dia. Primeiro... Na sonoplastia, nosso irmão Arthur, da Tábua Redonda. Bom dia, pastor. Primeiro eu queria agradecer, né? Sim. Com muita alegria que eu retorno a esta casa para poder falar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre a questão relacionada à odontologia, né? Questões relacionadas à odontologia. Respondendo à sua pergunta, eu sou Juliana Mafra Barbosa, né? Sou formação cirurgiã dentista e estou presidente do Sindicato dos Odontologistas aqui no estado de Alagoas. Já está no primeiro mandato ou segundo? Segundo mandato, com fé. Já foi longe, né? Já foi longe. É. Agora, uma pergunta muito interessante. O sindicato, por muito tempo, ficou em silêncio. Ninguém sabia se existia sindicato. É uma crítica que eu faço. Sim. Alguns sindicatos de categoria, hoje, estão saindo da caverna. E a SOEAL não é diferente. Sim. O que aconteceu? Má gestão ou pessoas que não gostam da mídia? Então, pastor, o que aconteceu é o seguinte, o nosso sindicato, ele passou 40 anos sendo nas mãos de uma única pessoa. Era um senhor, ele já faleceu, né, que Deus o tenha, que era o doutor Ayrton Mendonça. E o que aconteceu, ele se acomodou, né? No início ele lutou... Visão Fred Flintstone, né? Isso, então ele se acomodou, ele não cansou da luta. Realmente é uma luta difícil, pastor. Ser presidente de sindicato não é fácil, não. A gente encontra muitas barreiras. E aí foi o que aconteceu quando eu, né, comecei a perceber que as outras categorias estavam tendo avanços e a gente não avançava. E principalmente no piso salarial, né? A minha luta começou com o plano de cargos e carreiras e vencimentos aqui de Maceió, né? Eu sou servidora pública em Maceió e em Alagoas, né? Nos dois, CESAL e Prefeitura Municipal de Maceió. Então, eu comecei a ver, foi quando começou o plano de cargo dos médicos, há 12 anos atrás. E aí eu comecei, eu digo, poxa, mas a nossa lei é o piso, temos um piso que é médico e dentista. E aí aqui começou-se um movimento, porque a gente tinha até então um plano de carreira único para a Prefeitura de Maceió, da saúde. Era um plano único. E aí, no governo até do Cícero Almeida, ele criou o plano de cargos e carreiras do médico. Sim. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu procurei o presidente do sindicato na época e disse, não, a gente tem que correr atrás da odontologia também, porque é a mesma lei, né? E não é justo agora terem salários diferentes, né? Inferior. O dentista tem um salário inferior ao médico. Sendo que tem a Lei 3.999, que data de 1961, pastor. É uma lei bastante... É sexagenária, né? Como a gente diz. Sim. Mas ela institui um piso único para as duas categorias. Então, não há por que se falar em salários diferentes. E aí, eu procurei o presidente falando, ele... Não sei o quê, é difícil e tal. Aí eu falei assim, não, mas eu quero lutar, eu quero correr atrás. E aí, ele me deu a carta branca e aí eu comecei a articular conhecimentos e alguns colegas juntamos uma comissão de dentistas e começamos a batalhar. Essa PL 1305 de 2022. 1365. 1365. 1365. Essa PL, então, essa aí é o grande, digamos assim, vai ser o nosso parto, nosso filho, que a gente está batalhando aí. Mas está ainda na dor do parto, né? Está ainda, está naquelas fases ainda, né? O que está faltando? Tem política no meio, Tem. atrapalhando? Tem. Olha, pastor, a questão é o seguinte.
como eu digo, eu estava falando da lei, né, 13.999, e essa PL 1365 da senadora Daniela Ribeiro, lá da Paraíba, ela é justamente para atualizar essa lei, porque como eu estava explicando, essa lei... No caso, é o piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas. Isso. Essa lei é de 1961, né, e está muito defasada, e não estava sendo aceita constitucionalmente. Então, os dentistas, tem ideia, pastor, tem dentista hoje ganhando R$2.000. E nós temos editais hoje sendo publicados, oferecendo vagas para cirurgiões dentistas a R$2.200. Isso é um absurdo. Quando nós temos uma lei de 1961, que instituiu 3 salários mínimos na época, em 1961, para 20 horas semanais, era o mínimo que um cirurgião dentista e o médico deveria ganhar, é a mesma lei, Sim. sempre juntos, caminhando juntos, tá? Então, o que aconteceu? Então, é um absurdo isso. E aí, a Federação Nacional de Odontologia, a pessoa da doutora Joana Batista, que é uma pessoa que eu admiro bastante, de luta, né, uma guerreira, procurou a senadora Daniela Ribeiro, lá da Paraíba, e disse, não, vamos tentar melhorar essa situação, porque está muito pouco esse valor, e vamos lutar para ser respeitada. E aí nós tivemos um grande avanço quando houve uma decisão do STF, 2 na realidade, de 2 ADPFs, da Rosa Weber e do Ricardo Lewandowski. Quando eles reconheceram como constitucional essa lei, que é anterior à Constituição, mas que ainda está valendo. Então, ela é válida e ela deve ser respeitada, a Lei 3.999. Só que aí o que acontece, pastor? O grande problema é que ela estava sendo indexada em cima de salário mínimo. E não se pode mais taxar nada com indexamento automático em cima de salário mínimo. Certo. Então, o que aconteceu? A Rosa Weber entendeu que é válida, mas não vamos mais considerar 3 salários mínimos, e sim 3 salários mínimos da decisão dela, em março de 2022, correspondente a R$ 3.636, que eram 3 salários mínimos, cada um era 1.212, né, o valor do salário mínimo à época, e fica instituído esse valor para 20 horas semanais, certo? Certo. Ainda é muito pouco, pastor. Ainda é muito pouco para a nossa categoria. E a Constituição, ela estabelece em seu artigo 7º, nossa Constituição Federal, que o salário deve ser compatível com o nível de complexidade da sua função. Então, hoje nós temos médicos, dentistas recebendo abaixo de pessoas do nível médio. Então, assim, é um absurdo, é inconstitucional, é totalmente vergonhoso essa situação. Termina a pessoa até mudando de profissão, né? Não, muita gente que desiste da carreira porque é difícil. Então, o que aconteceu? A senadora Daniela Ribeiro, ela abraçou a causa. Sim. Marquei uma aguinha para... Eu quero depois que a senhora fale sobre, além da senadora, a Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador, na questão... Na qual eu participei. A senhora participou. Foi aonde? No Centro de Convenções. Certo. Mas vamos lá, a senadora de Minas Gerais. Sim, então, não, é da Paraíba. Paraíba. Não, então, aí ela abraçou a causa e aí ela criou essa PL 1365 em 2022 para atualizar o valor desse piso. Atualizar. Porque lei nós já temos. É importante que seja dito isso aqui, pastor, porque a enfermagem, ela conseguiu o piso dela ano passado, com muita luta. Ela conseguiu o piso, a lei do piso, ela não tinha lei. Nós já temos há 64 anos, e isso é um absurdo que não seja reconhecido. Então, agora nós estamos querendo atualizar a lei. E aí ela instituiu esse PL 365, que aí ela propõe, eu tô até aqui com ele, ó, do Senado Federal, ó, pastor. E aí ela institui R$ 10.991,19, atualizando, né? Atualizando, depois de 60 anos, Sim. Para 20 horas semanais. E ainda majora hora extra e as horas extras e adicionais noturnos. E aí nós estamos nessa luta. Começou... Aí eu entrei no sindicato, né? Depois eu não terminei não contando a minha evolução, mas eu terminei me envolvendo tanto com as questões de salário, por indignidade mesmo, que aí eu resolvi montar uma chapa com os colegas e resolvemos fazer uma eleição e conseguimos finalmente chegar aqui. E aí eu percebi que eu só ia conseguir alguma coisa quando eu tivesse uma representatividade, né? A sua diretoria hoje é formada... quem é seu vice? Minha vice é a doutora Carla Canuto, acho que ela deve estar até nos ouvindo agora. É todo mundo dentista, né? Tem que participar da diretoria, tem que ser todo mundo dentista. Então, é o seguinte, nós já estamos, desde 2019, que a gente está à frente do Sindicato de Odontologia. Eu tenho uma equipe muito boa, graças a Deus, que me ajuda muito, porque não é fácil, pastor, um sindicato
estadual, né? E a gente tem muita demanda reprimida na odontologia. É absurdo. Salários vergonhosos, questões de insalubridade, muito município que não paga insalubridade, que quando paga em cima do salário mínimo, quando o correto é pagar em cima do salário base. Plano de cargos e carreiras que deveria ser obrigatoriamente em todos os municípios, muitos municípios não têm. E é um direito do servidor, ele tem o plano de cargos e carreira, porque ele começa a trabalhar numa situação e ele tem que evoluir, ele não pode aposentar com o mesmo salário inicial da carreira, né? Então, assim, mas voltando à PL 1365, então começou essa luta em Brasília. E aí acordou-se também, graças a Deus, porque como o senhor mesmo falou, por que o sindicato ficou tanto tempo inoperante? A própria classe também estava muito desmotivada, né? E aí a gente conseguiu agora acordar a classe e criou-se um movimento popular. Vários dentistas se juntaram, criou-se um grupo, o Movimento Dentistas do SUS, que o meu colega Hermano, que é do Ceará, começou. Então, a gente percebe a federação começou. Mas esse aí é um movimento popular, porque federação nós temos, federação já tem há muito mais tempo, Federação Nacional de Odontologia, da qual o meu sindicato é filiado, então eu sou representante, né? Tenho com muita honra. Tem a Federação Interestadual de Odontologia, porque são duas federações, houve uma divisão. E temos ainda Conselho Federal de Odontologia como entidades representativas. O Movimento Dentistas do SUS, ele nasceu da vontade dos dentistas. Agora, o Conselho é mais forte, né? Com certeza. O Conselho, ele tem uma autarquia, né? Autarquia federal, né? Então, assim, e tem os CROs também, que está todo mundo, graças a Deus, todo mundo junto nessa luta. E o que é o grande X da questão? O Movimento Dentistas do SUS, ele consegue engajar os cirurgiões dentistas. E nós conseguimos, pastor, uma caravana linda. Acabei de voltar de Brasília, na segunda caravana. Teve uma primeira, no ano passado, onde a gente conseguiu, porque esse projeto, ele é bicamaral. Então, tem o PL, ele tem que tramitar na Câmara e no Senado, né? Então, existem dois projetos com o mesmo objetivo, um na Câmara e o do Senado. O da Daniela é no Senado, na Câmara é o 765, de 2015. E que no ano passado, quando fomos à caravana, conseguimos tirar, desarquivar e colocar em pauta. E ele agora está sendo apreciado. E nós tivemos uma vitória nessa caravana agora, quando eu fui em Brasília, no dia 27 de maio, onde foi aprovado em uma das comissões. Por unanimidade, pastor, foi assim emocionante. Tinha em torno de 100 cirurgiões dentistas. Nós assistimos na plenária. E assim, o discurso dos deputados muito motivador, agradecendo, dizendo da importância da profissão, a importância dos dentistas e dos médicos no cuidado, porque são profissionais que cuidam e merecem ter dignidade profissional, ter um salário que lhe dê uma tranquilidade, porque e principalmente para os do SUS, porque não é fácil trabalhar no SUS, né? A carga horária, como fica? A carga horária é 40 horas, quem é do PSF, da Estratégia de Saúde recebe da Família. Qual é a base? Então, hoje... A senhora está rindo. Eu estou rindo porque hoje tem dentista ganhando 2.200, 40 horas. Eita! Tá? E tem um edital aí, alguns editais, e um deles nós estamos contestando, Delmiro Gouveia, R$ 2.200 para 40 horas, pastor. E teve a prova domingo passado. E, assim, nós já entramos na justiça para contestar, que isso é um valor absurdo. Não vai nem nos 3.636 de 20 horas, que era há 60 anos atrás. O município de Atalaia, aqui em Alagoas, quer acabar com o PCCS. Isso aí é uma luta e faz nossa proposta também. Que desmerece os trabalhadores. Como é que a senhora vê essa situação lá em Atalaia? Então, em Atalaia, inclusive, pastor, nós tivemos lá, recentemente, uma diretora nossa, representante, doutora Alaí Cabral, né? Uhum. Porque, como eu disse, nós somos uma equipe. Então, não dá para eu, Juliana Mafra, estar em todos os locais, né? Mas nós participamos de um movimento aí na Atalaia, um movimento unificado, onde tem vários sindicatos, sindicato de odontologia, de enfermagem, os sindicatos dos agentes. E isso aí é bom porque junta, faz uma união de forças em função da data base e do plano de cargos e carreiras. Então, existe um plano de cargos e carreiras lá e não está tendo a data base, não está respeitando o que está estabelecido lá. Então, nós estamos em processo de negociação, tivemos uma reunião, mas o que se ofereceu ainda foi inferior ao que é necessário. Então, assim, por isso que hoje nós colocamos essa nota aí para poder sensibilizar, né, os gestores lá em Atalaia que existe essa lei que precisa ser cumprida. Já não pode acabar com o plano de cargos. Tem uma previsão aí de uma reunião ou dia 17 ou dia 25. Estamos aguardando. É só porque as pessoas
assim, tomam atitude sem consultar, sem conversar. Existe, no caso, o sindicato, existe o conselho, existe... Mas vamos para o sindicato, né? Sim. Está aqui em Alagoas. Puf, vai ser assim. Não recebem os sindicatos, não marcam reuniões. Olha, é muito difícil, pastor, como eu falo, essa lida à frente do sindicato, porque nós não temos portas abertas em todos os municípios onde chegamos. Em alguns, nós somos bem recebidos, temos mesa de negociação permanente instalada, e aí, quando se tem uma mesa de negociação, tem que se respeitar. Mas tem muito município que, quando a gente manda ofício, nem responde. Não se dá a dignidade nem de responder, dizer assim, olha, infelizmente não posso marcar. Ou, vamos marcar tal data. A senhora sentou com o presidente Chico Filho, da Câmara, Sim. E com o Alessandro, né? O Sindicato de Saúde. Sim. Né? Foram vários sindicatos, na verdade. Sindicato de Odontologia, Sindicato dos Médicos, a doutora Silvia. O Sindicato de Saúde, né? Sindicato de Saúde também tá. E também Cineal, o Sindicato dos Enfermeiros. Tudo a questão de saúde, né? Tudo questão de saúde. Aí qual foi o resultado dessa reunião que foi e com o deputado Júnior Leão. Tem 7 dias. Inclusive, isso aí foi no gabinete lá na prefeitura, no gabinete do secretário executivo do governo. É o Júnior Leão, gente Júnior Leão, competente. Né? Muito acessível, flexível, nos recebeu muito bem a nossa pauta. Essa pauta já é uma outra pauta, pastor. Eita. É o seguinte, são várias, como eu digo, é um trabalho... 40 anos, né? Parado o sindicato, né? A gente não para, é muita demanda mesmo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu já dobrar o número de filiados e cada vez mais crescendo e sendo valorizados. Então, bora lá. Nós federal... vamos pedir o apoio do Chico Filho e do... Sim. Porque tem uma questão que é o teto remuneratório constitucional. Porque no caso, existe a questão do sindicato, não é só estadual, ele também abrange os municípios. Sim. E um deles é a capital, Maceió. Sim. Então a senhora tinha que falar em nome do sindicato, lutando para a categoria dos cirurgiões dentistas. Nós representamos em todo o estado de Alagoas. Então, é Maceió e os outros municípios. Exatamente. Ele é só Maceió. Como é que a senhora está sentindo essas reuniões? Já foram, no caso, além de Maceió, quantos municípios a senhora já conseguiu sentar com os presidentes de Câmara ou prefeitos? Em torno de 5, 6. Vixe, para 102, nem arranhou. Nem arranhou, mas é difícil. E alguns abrem portas, aí a gente chega lá e acha que vai conseguir alguma coisa, e aí depois dá aquela... Olha a sua imagem deixa aqui. Deixa a gente de molho. Olha como a senhora está aqui sendo apresentada ao vivo pelo Painel Lagoas, no YouTube, Painel Lagoas, .oficial no Instagram. Vamos lá, é uma satisfação imensa. Olha aí. Vai sair agora a nossa imagem aí, ao vivo, viu? É fantástico. Não é assim. O Arthur é competente. É fantástico realmente essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É uma bandeira sendo levantada. Mostrando à sociedade a importância da nossa bandeira, né? A importância... Cirurgião dentista, pastor, ele não é, infelizmente, reconhecido, dado o devido valor pelos gestores, pelas autoridades. Existe uma... Eu acho conflitante, porque, assim, muitos dizem assim, eu fui no médico, e o médico olhou meu dente. Eu digo, não, você foi no dentista, no cirurgião dentista, que o nome oficial é cirurgião dentista. Interessante. Aí eu digo, engraçado. Repete isso aí, porque a gente diz, vou pro dentista, né? Cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Nós, como nos graduamos, a nossa graduação, o diploma está lá. Graduada em cirurgião dentista. A profissão é odontologia e a nossa graduação é cirurgião dentista. Assim como o direito é bacharel em direito, não é isso? Mas chama advogado, né? Então, é isso. O termo correto é cirurgião dentista. Então, o que acontece? Aí, na hora de falar, muita gente confunde quem é médico e quem é dentista. Eu digo assim, no popular, né? O médico olhou meu dente. Eu digo, não, quem olhou seu dente foi o cirurgião dentista. Mas, na hora de receber, a gente não recebe igual ao médico. Porque o médico, ele é muito mais valorizado, infelizmente. Apesar de ter esse piso igual, os gestores, eles consideram que devem remunerar melhor os médicos. Alguns, né? Devem remunerar melhor os médicos. E aí, a gente precisa levantar essa bandeira, que cada um no seu quadrado, o médico é muito importante, mas o dentista, quem cuida da boca, e não só da boca, pastor, porque, assim, é face como um todo, é orofacial, né? Não é só boca, tá? Não é só dente. É pessoa. Nós cuidamos de pessoas. E tudo que todos os procedimentos que nós
fazemos, realizamos e tudo que a gente trata, cuida, repercute em todo o corpo da pessoa, em todo o sistêmico. Então, assim, não sei se o senhor viu, eu vi recentemente uma matéria no Instagram de uma mulher que estava entrando, ela tinha entrado no unidade de emergência e ela morreu porque ela teve um problema dentário. Ela teve uma dor de dente, ela fez um procedimento e ela morreu. Então, assim, óbitos, bebês que nascem com baixo peso, tudo, muita coisa tem a ver, está sendo descoberto até, pastor, estudos que relacionam Alzheimer com problemas de saúde bucal. Então, é importante que os gestores entendam isso, que a odontologia, que o cirurgião dentista, ele é tão importante quanto o médico, tão importante quanto. Não é à toa que tem a carreira, nasceu junta, né? A lei nasceu junta. Só que cada um atua na sua área, né? E o médico, ele não sabe atuar no lugar do cirurgião dentista. Se você for pedir a um médico para tratar do seu dente, o que é que o senhor acha que ele vai fazer? Ele não sabe nem por onde começa, entendeu? Porque é tudo muito específico. Assim como também um cirurgião dentista não vai saber mexer um problema estomacal, algum problema que seja de ordem digestiva ou circulatório. Há uma onda agora facial, né? O cirurgião. Sim. E não é desvio de conduta? Não. Uma pergunta. É, importante, né? Inclusive é uma grande polêmica que existe aí, né? É a harmonização orofacial. Isso aí é uma conquista da odontologia. Nós temos, inclusive, autorização legal do CFO, tá? Não é nada... Agora, o que acontece? Existem limitações que alguns não estão respeitando, tá? Então, tem até aqui o dentista pode ir, o cirurgião dentista pode ir, a partir daí é com o médico. Então, assim, fazer cirurgias de nasal, isso aí não é competência da odontologia. Mas, botox, ácidos, aqueles ácidos preenchimentos, né, com ácido hialurônico, isso aí é totalmente legal. E, assim... Não vou puxar, tenho que puxar a sardinha, né, para o meu lado. Eu não faço a parte de ROF, tá? Não atuo mais na clínica, eu atualmente só à frente do sindicato. Mas, assim, temos colegas cirurgiões dentistas que estão trabalhando muito bem, muito capacitados, até porque, pastor, nós temos que estudar anatomia de cabeça e pescoço. Faz parte da nossa graduação. Então, quem melhor conhece a face do que o cirurgião dentista? Tem que estudar tudo. Então, assim... E outra coisa, nós também nós fazemos anestesias. E as anestesias intraorais que nós fazemos, muitas vezes, tornam esses procedimentos menos dolorosos, porque é bem doloroso. Eu não sei se o senhor já fez, porque homens também fazem, tá? Procedimentos de botox, de preenchimento. Não. Não é específico Henrique, das mulheres. Fez? Henrique, eu não sei. Não. Mas tem homens fazem também. Então, o que acontece? Dói, é muito doloroso. E nós temos essa vantagem, que nós fazemos anestesias intraorais, né, na boca, dentro da boca, e você consegue deixar o procedimento menos doloroso, porque anestesia aqui, por exemplo, mas você faz anestesia na boca. Isso aí o médico não pode fazer. Então, os procedimentos que os médicos fazem é tudo sem anestesia. E nós fazemos com anestesia quando há necessidade. Botox não precisa, porque é muito tranquilo, é só uma furadinha. Mas o preenchimento não, é bastante doloroso. Interessante. E, nesse momento, a gente começa a entender que o papel do sindicato SOEAL é de lutar e preservar a categoria, né? Uma sobrevivência da categoria que estava adormecida há 40 anos. E eu fico muito feliz que eu ouvi um depoimento do Hermano, dizia assim, Juliana, uma das suas entrevistas foi que me inspirou. Uma das entrevistas que eu assisti sua, que hoje em dia a gente faz uma entrevista aqui em Alagoas, o pessoal compartilha no Instagram, e isso aí, né? Foi assim que o senhor me descobriu, né? Foi. Né? Então, assim, aí ele falou para mim, olha, uma das suas falas, quando eu falei assim, olha, não adianta ficar trancado em 4 paredes e ficar reclamando porque o dentista está ganhando mal, porque o médico consegue tudo, porque os outros conseguem, enfermagem. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e batalhar. E também não adianta deixar nas mãos dos sindicatos, das federações, porque sozinhos também nós não fazemos nada. Nós somos representantes dos cirurgiões dentistas, então a gente precisa do apoio deles. Primeiro de tudo, pastor, a gente precisa que os cirurgiões dentistas se filiem, fiquem sócios. Para fortalecer o sindicato, senão não tem luta, né? Porque como é que a gente vai lutar se a gente não tem sócio? Vai representar quem, né? E tira a motivação, né? Isso. Tem que ter motivação. Isso. E uma vez sindicatos fortalecidos,
a gente fortalece as federações, porque é uma escadinha, é sindicato, federação, central e confederação. Então, é uma hierarquia, certo? Então, uma vez o sindicato forte, a federação vai estar fortalecida, a central vai estar fortalecida e a confederação também. Nas suas considerações finais, uma mensagem de reflexão e depois uma mensagem de fé e esperança. Já está acabando, né? Que pena que já está acabando. Gostou, hein? Eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar sobre esse assunto. E é um programa muito democrático. Muito. Abre o senhor está de espaço. Parabéns. Acho que é uma grande oportunidade. Acho que quem ainda não acompanha aí o Painel Alagoas, é importante que fique por dentro, porque tem temas muito interessantes, né? Vi agora a entrevista do Dr. Gustavo Ferreira. Excelente. Sobre direito eleitoral. Sobre direito eleitoral. O senhor está de parabéns. Não desista, viu, pastor? Não desista. Existem pedras no caminho, mas não desista. Mas vamos às minhas considerações. Então, pastor, eu venho aqui agradecer, né, em primeiro lugar, dizer que o Sindicato de Odontologia está à frente não só dessa luta, né? Nosso jargão é SOEAL na luta, sempre, tá? SOEAL em ação na luta. E pedir o apoio, né, lá em Brasília, Sim. dos parlamentares, dos deputados estaduais, dos deputados, dos senadores, federais, porque nós estamos tendo, sim, alguns entraves, que eu acredito que vai ser resolvido, porque as federações estão empenhadas, os sindicatos, Conselho Federal, está todo mundo unido, médicos e dentistas, tá, pastor? É importante que se diga isso, Federação Médica, FBM, FMB e FENAM, certo? Mas é FIO e FNO, CFO, CROs, Movimento Dentistas do SUS, então é uma grande união. Nós, assim, foi impactante lá na Câmara. É uma família, Foi né? impactante lá no Congresso. A gente ouviu, quando nós fizemos as visitas aos deputados e senadores, eu nunca vi isso aqui. É uma coisa histórica. Aqui, venham mais, façam mais. Aqui é a casa de vocês, né? É um movimento isso, saudável. Isso. Tivemos o apoio. Com pontos, né? Uma das pautas foi no Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, do senador Renan Calheiros, aqui de Alagoas, que preside. Parabenizo e, assim, ao senador Renan, que é um expoente na política. Agradeço, né, o apoio dele, com certeza. Agradeço o apoio dele, a nossa causa, nos recebeu, tem dado o apoio necessário. Não depende dele unicamente, mas claro, eu sei que... Mas é uma bandeira. O que ele pode fazer, ele tá nos ajudando bastante. Mas, assim, não é só ele. E, justamente lá, infelizmente, não foi ainda aprovado, viu, senador? Mas nós estamos confiantes de que vamos vencer. Mas acredito no empenho do senador Renan Calheiros. Com certeza. Porque é um camarada, é um senador, um político, um cidadão alagoano que defende nossas bandeiras. Painel Alagoas, um painel de informações. Acabamos de entrevistar essa competente, né, presidente da SOEAL, Sindicato dos Odontólogos do Estado de Alagoas, que está visitando todos os municípios de Alagoas, sim, aos pouquinhos. Sim. 40 anos fora da mídia, 40 anos estilo Fred Flintstone, mas agora com a doutora, cirurgiã dentista, conhecida, o nome completo? Juliana Mafra Barbosa. Mais no meio. Chama mais de Mafra? Juliana Mafra. Juliana Mafra. Alguns podem chamar por carinho Mafra, né? Gil, Ju, Mafra. Muito bem. Eu quero agradecer. A senhora vai voltar com outras boas notícias de grandes conquistas, Espero né? trazer. Eu até fiquei muito contente quando o senhor acompanhando, né, o meu trabalho. Sim. Disse assim, olha, a senhora está convidada para voltar lá e eu quero saber o que anda acontecendo. Claro. E é importante esse canal de divulgação e eu pretendo voltar aqui numa próxima, já dizendo, olha, pastor, aquela comissão lá já passou e já estamos, pastor, no Senado, está na Comissão de Assuntos Econômicos, depois vai para a Comissão de Assuntos Sociais, terminativo. Me diga uma coisa, o conselho existe aqui em Alagoas? Conselho Federal? Sim. Conselho Regional? Sim. Vamos fazer Presidente assim. Carlos Macedo, uma pessoa que está ajudando muito atuante. No mês de julho, vem a senhora e ele. Ele senta aqui, porque aí a gente vai trocar ideias do que é o conselho e do que é o sindicato. Ele até me disse, olha, estou na estrada, mas estou acompanhando. Sucesso Ótimo. Na sua entrevista. Então, ele Nós já trabalhamos em parceria, tá? Sindicato e conselho. Não intimado, eu quero conversar com ele, a senhora, mas os dois presentes. Com certeza. Painel Alagoas, um painel de informações, avaliação quem faz é você. Aqui no YouTube, você acompanha Painel Alagoas. E no Instagram, painelagoas.oficial. Avaliação quem faz é você.